Pai e de nosso Senhor Jesus, seja com todos os irmãos. Amém. Me escutam bem assim? Atrás? Para receber? Amém. Como dizia Titi, temos estado passando por alguns lugares e tivemos que passar também por aqui. E aproveitamos para saudar a igreja. Os irmãos estão sempre em nossos corações. Amém. E defendemos, ou procuramos defender em nome do nosso Senhor, os arranjos que o mês passa. Devemos aprender dele a estar sujeitos ao Espírito do Senhor possível. E agradecemos esta oportunidade para saludar os irmãos. Amém. Recebam saudações, primeiramente dos irmãos de Colômbia, e então de vários lugares do Brasil e de Uruguai e Paraguai, por onde passamos nesta ocasião. E então estamos traindo assim, simbolicamente, um abraço de comunhão. Amém. A comunhão normal do corpo de Cristo, que é o Espírito de Cristo. Nesse Espírito desejamos sempre permanecer, porque é somente nele onde nos encontramos. Amém? Rogo que meus irmãos me acompanhem em oração para que juntos estejamos mirando nas Escrituras algumas coisas. Oremos. Querido Pai, em nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos o que o Senhor preparou para nós nesse dia. A agenda que não é a nossa, senão a que é a tua. Agenda preparada antes da fundação do mundo para que Deus tenha. Querido Pai, rogamos que o Senhor seja cobrindo com o teu precioso sangue todos os aspectos da nossa vida, nossos pecados, nossos erros, os que compreendemos e os que não ainda. Guarda-nos e ajuda-nos a ver as coisas desde teu ponto de vista. Tem compaixão de todos nós. Tem compaixão de todos os teus filhos. Concede-nos nos humilhar sinceramente diante de ti, nos dispor pertinentes. Abençoa teu povo. Tem compaixão do teu povo. Perdoa todos os nossos pecados e erros. Pelo precioso nome e pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Rogamos que o Santo Espírito possa se mover livremente em nós. Ensina-nos em todo. Em nome de Cristo. Obrigado e esperamos todos. A ti. Em nome de Cristo. Amém. Uma das coisas que o Senhor falou, que seriam sinais do fim, e a pregação a todas as nações do Evangelho do Reino. Não é que exista outro Evangelho, senão que o Evangelho único tem vários aspectos. E por isso na Bíblia, referido ao Evangelho, se fala do Evangelho da graça, e se fala também do Evangelho do Reino, do Evangelho de Deus, acerca do seu Filho, do Evangelho de Cristo. Paulo fala também do nosso Evangelho
tem vários aspectos. Um desses aspectos, então, é o Evangelho do Reino. E a palavra de Deus nos mostra que assim como o mistério de Deus aparece por uma parte como único, ao mesmo tempo também se fala pelo mesmo Espírito Santo de os mistérios de Deus, em plural. Aparece a expressão singular, por exemplo, no Apocalipse 7, diz que no dia da volta do sétimo anjo, o mistério de Deus seria consumado, como ele, Deus, o anunciou por seus servos e profetas. Então, o anúncio do servo de Deus e dos profetas é acerca do mistério de Deus. Deus é o assunto central do mistério. Por isso, depois que todo seja sometido pelo Pai aos pés do Filho, o Filho mesmo se sujeita a seu Pai, para que Deus seja tudo em tudo. Isso aí está falando do mistério de Deus, que abrange o conteúdo do que Deus falou a todo o seu servo desde o princípio até o fim. Também em Colossenses se fala em singular no mistério de Deus. Aí no segundo capítulo, quando começa, os irmãos poderiam seguir na sua Bíblia, porque estou para ganhar tempo. Só lembrando, porque sei que vocês veem na Bíblia e lembram destas passagens. Colossenses 2, aí fala, chegando mais ou menos no primeiro, segundo, terceiro verso, diz que o Senhor nos revela o mistério de Deus Cristo, no qual, neste mistério de Deus revelado Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria divina. Então, você vê que os tesouros estão em plural e o mistério está em singular. Aparece o mistério de Deus contendo os demais mistérios. É como aqueles fogos de artifício que explodem um primeiro grupo de luzes, como se fosse uma flor de luzes, e logo de novo no centro dela explode outra, e do centro da segunda explode na terceira, e assim o que era o mistério de Deus, que é agora o mistério de Deus, que é o mistério do ser de Deus, mas também o mistério da vontade de Deus, que explode no coração de Deus, já viram plural. O mistério da economia de Deus, esse plano, como essa vontade se desenvolve, o mistério de aquele econômico que é encarregado dessa economia, o mistério da piedade, a semelhança de Deus, o que significa piedade, porque Deus foi manifestado em carne, visto dos anjos, para eles também é um mistério. Pregar aos gentios, tudo que fala aí, em o mistério da piedade, o mistério do Evangelho, o mistério da fé, o mistério de Cristo, a igreja, o mistério subsidiário de Cristo, a igreja, que é o mistério do matrimônio, o mistério do reino, o mistério de Israel, o mistério das nações, e também mistérios pelo lado negativo, que também Deus revela, o mistério da iniquidade, como vem da piedade, tem iniquidade. O mistério da igreja por um lado e da Babilônia por outro lado, o mistério
mistério das 7 estrelas e 7 candeiros, e ao mesmo tempo o mistério da besta com seus chifres e sua diadema e cabeças, o mistério da Babilônia e o mistério da trombeta final, onde há 2 finais, um glorioso para os que estão com Deus e outro terrível para o diabo, seus anjos e seus filhos. Então você vê que de um só mistério, o mistério de Deus, aparecem os mistérios de Deus. O único se torna em vários por causa do avanço, por causa dos diferentes períodos e capítulos e assuntos que estão todos dentro desse mistério. O mistério de Deus, Cristo, escondidos, mas não para ficar escondidos, todos os tesouros da sabedoria divina. E em 1 Coríntios, capítulo 4, aí também se fala agora em plural. E diz Paulo: tenham os homens por administradores dos mistérios de Deus. E agora fala em plural. O mistério de Deus tem várias partes, por isso também se pode falar dos mistérios de Deus. Ou seja, do mesmo jeito assim como se fala do mistério de Deus e dos mistérios de Deus, também se fala do mistério singular do reino de Deus. Assim expressa Marcos. Mas também se fala dos mistérios em plural do reino de Deus. E ainda se fala também, aqui em Lucas e agora em Mateus, dos mistérios do reino dos céus. E não é somente porque Deus quer confundir as coisas, ao contrário, é porque quer aclarar, porque Deus é o Deus que quer se revelar e quer nos abrir o seu coração àqueles que amam a Deus. Então, como há o mistério de Deus e os mistérios de Deus, existe o mistério do reino de Deus e os mistérios, plural, em singular e em plural, mistério e mistérios de Deus. E também dos céus. Não é a mesma coisa, mas estão todas relacionadas. Por isso existem várias expressões que não são somente sinônimos, sino que são definições de aspectos. E Deus quer nos ensinar esses diferentes aspectos. Por isso, quando eu começo a falar dos mistérios do reino dos céus, ele começa a falar com várias palavras. O reino dos céus é semelhante a isto. Assim mesmo, o reino dos céus também é semelhante a isto outro. Aí vem, por exemplo, em Mateus capítulo 13, no capítulo 8, há 8 parábolas. No capítulo 13, há 8 parábolas acerca do mistério do reino dos céus. Outros aparecem em outros capítulos. Até no capítulo 25 aparece a parábola das 10 virgens, que é uma parábola acerca do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, o que está tratando é do reino dos céus. O sembrador, o trigo e o joio, o fermento, a rede e muitas outras parábolas, são parábolas acerca dos mistérios do reino dos céus. Então, nós precisamos compreender o reino de Deus com seus capítulos, porque isso é destinado para a glória da igreja. É para a igreja a que Deus abre seu coração. A igreja tem interesse, então Deus faz
Se há receptividade, o fluir do Espírito enche aquelas vasilhas. Mas quando se acaba nas vasilhas, o Espírito deixa a chave do fluir do Espírito. O fluir do Espírito é segundo a receptividade. Quando há receptividade, então há o fluir. Como aconteceu quando Jesus foi a Nazaré, não havia receptividade. Então ele não fez o que em outros lugares fez. Não porque ele fosse diferente, senão porque não havia receptividade. Mas se há receptividade, há o fluir de Deus. Então assim, Deus decidiu passar aquilo dos céus. Pergunta, Senhor, por que falas parábolas para eles? Porque alguns têm ouvidos e não ouvem, têm olhos, mas não veem. Então, por isso, Paulo por parábolas, porque ele está falando para os de dentro. E às vezes falava para o público, e o público não entendia, mas eles em casa perguntavam acerca das coisas, e aí ele abria o coração. Diz a Escritura, na carta que Paulo escreve a Tito, no início da carta, uma frase, que o conhecimento da verdade é segundo a piedade. O conhecimento da verdade segundo a piedade. Vai no início da carta de Paulo para Tito. E isso tem base também em Daniel. Em Daniel, Deus mesmo disse por Daniel, para ele, para nós, que dos simples, nenhum deles se entenderia. Não entenderia, nem tem interesse. Então não entenderiam, porque o Senhor recomenda a seus servos não dar as pérolas aos porcos, porque vão fazer mais dano, não vão aproveitar para pisotear. Então ele recomenda não dar os santos cachorros, mas aqueles como seus discípulos que amam a verdade, querem a verdade. Então aí há receptividade, enquanto vem vasilhas para receber como aquela viúva. Então o azeite flui enquanto tem vasilhas, enquanto há receptividade e respeito para o Senhor e para o mover do Espírito dele. Então há o fluir do Espírito. Então o reino dos céus é uma expressão exclusiva de Mateus. Você não encontra no Novo Testamento essa expressão nos outros evangelistas, nem nos outros escritos do Novo Testamento. O único que no Novo Testamento toma a expressão reino dos céus é Mateus. O companheiro de Mateus era Tomé, e Tomé também deixou escritos algumas recopilações de ditos do Senhor Jesus, que não é um evangelho normal, sino uma compilação de Jesus disse assim, Jesus disse. E isso se encontrou em 1945, recém-encontrado. 114 ditos de Jesus recopilados por Tomé. E Tomé também expressa, como Mateus, sendo que eram companheiros, essa expressão, o reino dos céus. Mas fora deles, não está em outras fontes do Novo Testamento. E também a providência de Deus permitiu que se conheça só agora, não antes. Então, ficamos com Mateus como o único no Novo Testamento que falou do reino dos céus.
Marcos e Lucas falaram do reino de Deus. Por que essas expressões? Justamente para mostrar o que unifica todo. Por isso se fala em Marcos, o mistério do reino de Deus. Porque está reunindo todo nele. Se refere a um principal aspecto, que é o reino em sua totalidade, com todos os seus capítulos, desde a eternidade à eternidade. Tem várias escrituras que nos falam desse aspecto do reino dos céus, do Deus, de Deus, e é chamado reino sempiterno. Se você deseja ver alguns versos, vamos comigo. Primeiramente vamos aí para o livro dos Salmos. Vamos ver o Salmo 45, verso 6. Diz: teu trono, ó Deus, é eterno e para sempre. Esse é o trono do reino. É eterno e para sempre. Agora passemos 100 capítulos depois, do 45 ao 145. Vamos lá, mesmo livro de Salmos. Diz o 145, no verso 13: teu reino é reino de todos os séculos, e o teu senhorio em todas as gerações. Esse é o reino de todos os séculos, de todas as gerações. Agora passemos a Daniel, que nos fala também deste aspecto. Vamos a Daniel, vamos ver aí uma expressão do capítulo 4. O livro de Daniel, em geral, está escrito em hebraico, da época dele, como já foi bem comprovado por eruditos. Mas a parte do capítulo 4 está em aramaico, o aramaico que se falava do reino babilônico da era de Nabucodonosor. Por que este aramaico capítulo 4 é lugar de hebraico? Porque é um documento de Nabucodonosor, depois que ficou convertido em uma pessoa que agia como se fosse um jumento, porque se enalteceu a si mesmo, e por isso ficou comendo palha, até que num momento de graça que Deus lhe deu dos sinais, ele confessou seu erro, seu pecado, e confessou a grandeza de Deus, e foi restituído ao reino. Então, agora, no capítulo 4, começa a falar do próprio Nabucodonosor. Ora, Nabucodonosor rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Convém que eu declare sinais e milagres que o Deus Altíssimo é Elion. Deus é Elion Altíssimo. Deus Altíssimo é Elion. Tem feito comigo. Quão grandes são suas sinais e quão potentes suas maravilhas. Seu reino sempiterno, e seu senhorio de geração em geração. Se passamos em no verso desse mesmo capítulo 4, verso 34, diz: mas ao fim do tempo, eu, Nabucodonosor, depois de contar tudo o que aconteceu com ele, por causa da sua soberba, no final, ele reconheceu a Deus e Deus restaurou ele. Disse: minha ração me foi de volta, e abençoei ao Elion, ao Altíssimo,
e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e seu reino por todas as idades. Então estamos vendo que existe esse aspecto total do reino de Deus, que vem não só do princípio da criação, sino antes da criação, quando só existia o próprio Deus em Trindade. Aí também a esfera do reino do Pai e seu Filho. O Filho é a esfera do reino do Pai, quando não existia senão o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso disse Jesus, por isso me ama o Pai, porque eu faço sempre o que a Ele agrada. E agora o Pai quer glorificar seu Filho e creia para seu Filho. Mas tudo que é do Pai passa para o Filho, mas todo que é do Filho, o Filho passa de novo para o Pai. Disse o Filho, eu não busco minha própria glória, mas há quem busca minha glória. Meu Pai, que vocês chamam de vosso Deus, ele busca minha glória, mas eu não busco minha glória, mas meu Pai busca minha glória. Quem busca a glória do Pai é o Filho. Então ele disse, Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique a ti. Pai, glorifica-me, tu, por aquela glória que Ele teve contigo antes que o mundo fosse. Antes da criação só existia Deus, nem sequer um ano. Os anjos são criaturas de Deus. Nós somos criaturas do mundo espiritual, são 24 anciãos. E tem também aqueles príncipes como Miguel, que não era único, sino um dos principais. Alguns príncipes se rebelaram, se uniram com Satanás, que era um querubim, nasceram um querubim criado, havia outros querubins que não se rebelaram. Tudo o que foi criado entrou no reino de Deus a partir de que foi criado, mas até já desde a eternidade, Deus reina no coração do seu Filho. E também Deus quer um reino para seu Filho. Toda a plenitude do Pai passando para o Filho. E toda a plenitude do Filho passando de novo para o Pai. E uma plenitude divina entre o Pai e o Filho. O Espírito do Pai e do Filho. O Espírito é do Pai e também o Espírito é do Filho. Jesus falou que não se preocuparam os apóstolos quando fossem levados aos magistrados, tratando de pensar por si mesmos que não para isso já está na agenda de Deus. Não se preocupem. Naquela hora vos será dada a palavra, porque não sois vós os que falarem, senão o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Por isso Romanos fala, sim, do Espírito daquele que ressuscitou dos mortos. Jesus, esse é o Espírito do Pai. Mas o mesmo Paulo que fala do Espírito do Pai, também fala em Gálatas, se vocês são filhos de Deus, recebistes o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você lembra daquela passagem? Em Gálatas, aí vemos que o Espírito também é do Filho, ou seja, o Espírito do Pai e do Filho. Então aí damos conta que o reino de Deus, sua esfera eterna, é o Filho. Todo para ser o Pai sozinho, sem filho, nem sequer uma folha de grama. Tudo que foi feito através do Filho pelo Pai. Isso está escrito. O Criador é também o Pai do Filho.
O Espírito é chamado também de eterno. No princípio, e ele vive. Mentira, o Espírito é mentira a Deus. Como Deus vai ter um Espírito que não seja divino? É como se nós tivéssemos um coração de branco. Nós somos brancos, somos seres humanos, como vamos ter um coração de branco? E como se Deus vai ter um Espírito que é uma coisa, como para aquele grupo dos testemunhos de Charles de Russell, Satanás, coloca em minúscula Espírito Santo como uma força, como algo, não como alguém. E diabo coloca em maiúsculo, e Espírito Santo coloca em minúsculo. Se o próprio Deus é Espírito, então o Espírito de Deus é divino, é eterno, e mentira Ele, é mentira a Deus. Isso porque ensinou Pedro quando na minha sexta-feira, mentiu ao Espírito e caíram mortos. Não para sempre, porque Deus já tinha dado vida eterna a ele, mas foram castigados com pecado de morte. Pecado de morte é aquele problema que decide que a pessoa já tem que morrer. E disse que somos castigados pelo Senhor para não ser condenados por amor. Estou falando disso para que vejamos esse primeiro aspecto total do reino de Deus. Eu sou reino, o reino de Deus, de eternidade a eternidade, que estava sempre na Trindade, e nele, no Filho, nele, não só com ele, não só por ele, e não só para ele, mas nele criou todas as coisas. E por isso ele que sustenta todas as coisas por a palavra do seu poder. E por isso foi ele que levou a redenção a favor das coisas. Porque todo é dele, foi feito nele para ele. O filho não busca a sua própria glória, mas o pai busca, então o filho aceita a gratidão e diz: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Pai, glorifica-me para que teu filho te glorifique a ti. Para isso, por isso ele se esvaziou até a morte, e por se esvaziar e se humilhar, se despolhar de tudo para a glória do Pai, o Pai o exaltou por acima de todos os céus e lhe deu nome que é sobre todo nome, e disse: para a glória de Deus. Jesus é Senhor para a glória do Pai. Então aí estamos vendo isso que estamos falando, que a esfera do reino eterno, se fala do reino eterno, que abrange antes do tempo e continua depois do tempo, porque tem o reino milenial, mas o reino eterno é igual. E já vinha só na Trindade, depois Deus quis criar. Então veio aquele capítulo do planejamento, como é chamado o filho do arquiteto, e eu era, disse o filho, Provérbios 18, seu arquiteto antes de todas as coisas, antes, eternamente antes de tudo, eu era o arquiteto dele. Ou seja, Deus tudo quis fazer com o seu filho. E também por meio dele, seu Criador, a mão criadora, o Filho, o Pai através do Filho e através do Espírito. E aí, depois de Deus se revelando por meio do Filho, porque ninguém conhece o Pai de verdade totalmente, senão o Filho e o Espírito. E ao mesmo tempo, ninguém conhece o Filho, senão somente o Pai. Então, é o Pai que nos tem que revelar o Filho, e é o Filho que nos tem que revelar o Pai, e é também o Espírito que nos revela
também glorifica o Filho diante de nós. Então, por isso, tudo que eles presos, que decidiram fazer ainda o tempo, e aceitar os períodos dos tempos, porque a ordem dos tempos foi estabelecida por Deus. E Ele, que deu o seu sangue, fez toda a linhagem dos homens, e também Ele que dividiu os tempos por ordem de tempos e estabeleceu os limites da habitação, como Paulo ensinava pelo Espírito, lá na Areópago de Atenas, onde aparece essa expressão da ordem dos tempos. O fim dos tempos, o início dos tempos, os tempos, as estações, os capítulos do reino. Então já vemos quando todo estava sendo planejado, na unidade, e falaram o Pai, o Filho e o Espírito, façamos, vamos fazer isto juntos, façamos o homem, não só o homem, o homem, o gênero humano, vamos fazer o homem corporativo, conforme a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, que ele, esse homem que vamos fazer, senhoreio sobre todo, esse senhorio, esse domínio, e o reino também, mas Deus querendo passar, o Pai passa o reino para o Filho, e o Filho entrega tudo para o Espírito, e por isso na Bíblia se fala também do Espírito que é Senhor, o Senhor Espírito, diz a Escritura. E também diz Pai, a glória que me deste, eu te a Ele. Senhor, domine o homem que contém a Deus, que é a igreja universal, de todos os homens que ele criou com esse propósito, porque ela ama a todos e quer que todos participem, mas não obriga ninguém, porque como seria como um homem que coloca uma droga na sua noiva para depois se casar com ela sem ela querer. Como aqueles cavernícolas que davam batata na cabeça, quando estava privada, levavam pelos cabelos para a cova. Você acha que isso é matrimônio? Isso não é matrimônio. Isso é um crime. Isso é violação. Não é assim? Exato. Então, Deus é um cavalheiro. Ele bate na porta. E se ela não quer abrir, ele não derriba a porta, ele vai embora. E depois ela fica sozinha. Que foi que fiz? E abre a porta e já não está. Tem que buscar por um bom tempo, não encontra. Até que encontra, já não quer deixar, vou dizer você, na casa da minha mãe, não te vou deixar sair. E aí entendeu o assunto. Então, amados, assim como existe a visão global do reino de Deus, também temos que entender que essa tem seus capítulos, e por isso o mistério de Deus se expressa através dos mistérios de Deus. E o mistério do reino de Deus também se expressa em os mistérios do reino, os mistérios do reino de Deus. E entre esses mistérios do reino de Deus, há alguns que são os mistérios do reino dos céus. O mistério do reino dos céus são alguns dos mistérios do reino de Deus. Todos os mistérios do reino dos céus são mistérios do reino de Deus. Mas não todos os mistérios do reino de Deus são mistérios do reino dos céus. O mistério e os mistérios do reino de Deus abrangem de eternidade em eternidade, tudo, único e em capítulos. Mas os mistérios do reino dos céus não abrangem
tudo, abrange um pedaço dos mistérios de Deus. São mistérios do reino dos céus, não todos. Vamos ver isso na sua Bíblia. Abre a capítulo 20 de Mateus. Vamos lá para Mateus. Lembre-se que falamos agora que só Mateus é que fala dos mistérios do reino dos céus. Essa expressão é só de Mateus. E agora, chegamos aí no capítulo 21 de Mateus. 21 de Mateus. Vamos ler os versos 42 e 43. Mateus 21, versos 42 e 43. Vamos colocar atenção. E lembre-se que Mateus é o único que utiliza a expressão no Novo Testamento, reino dos céus. Mas também ele utiliza a expressão reino de Deus. Por que razão, algumas vezes, hace uso do reino dos céus e, em outra ocasião, reino de Deus? Qual é o motivo do Espírito Santo que inspira Mateus a fazer essa diferença? Diz assim, 21:42. Jesus lhes disse: nunca viste nas Escrituras a pedra que rejeitaram os edificadores, tem vindo a ser cabeça do ângulo. O Senhor tem feito isso, e é coisa maravilhosa a nossos olhos. Portanto, vos digo, portanto, que os edificadores rejeitaram a pedra do ângulo. Então, agora vai acontecer algo com os edificadores. Disse, o reino de Deus, o Mateus que fala do reino dos céus, por muitos lugares, agora usa o reino de Deus. Será tirado de vós e será entregue a gente que produz os frutos dele. Você entende? O reino de Deus estava, durante uns capítulos, nas mãos de Israel. O reino de Israel é o reino de Deus. Em Israel, Deus se revelou. Quando você lê o Cântico de Moisés, que aparece em Deuteronômio 32, você vê que o Cântico de Moisés profetiza toda a história da economia divina com seu povo. E está dividido em 3 partes. Na primeira parte desse Cântico de Moisés, Deus está profetizando tudo e falando do noivado. O noivado de Deus com Israel. Quando tirou do Egito, libertou, foi levando pelo deserto, introduziu na terra, mas lá eles começaram a olhar para outro lado, a buscar outros deuses, entraram na Babilônia, entraram na idolatria, no paganismo, e provocaram nações a Deus, que é o esposo de Deus, o marido do seu povo. Então Deus disse, na segunda cena do meio desse cântico, que está em Deuteronômio 32, vocês me provocaram nações com outros deuses que não são deuses. Então eu também vou provocar vocês nações com outro povo que não é povo. Então Deus escondiu o rosto de Israel e pegou dos gentios, povo insensato, que não conhecia Deus, nem perguntava por Deus, e fiz deles seus povos. Mas tem uma terceira cena. Deus tem compaixão.
como teve misericórdia dos gentios que não era nada e fiz deles o povo, quanto mais vai reivindicar seu povo quando ele se arrependa e reconheça que seu Deus é aquele que se revelou a eles, e seu Messias é aquele que eles crucificaram. E aí Deus volta de novo para Israel, assim como explica Paulo em Romanos, que habla da readmissão, reinserção de Israel, da salvação futura de Israel, quando diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora não estão falando isso só alguns só, a maioria não. Então, aí você vê que o capítulo de Moisés mostra a história do noivado, a prevaricação e o silêncio de Deus, e depois o retorno de Deus a eles, e o retorno deles a Deus. Então, isso está escondido em muitos salmos, em muitas passagens dos profetas, e no Novo Testamento também. Esta passagem se refere a essa transição. O reino de Deus será tirado deste povo e será entregue a outro povo que deu os frutos dele, que não fez Israel, a igreja tomada entre os gentios para. Mas no final, Israel volta e é reinsertado na oliveira, e Deus junta os dois apriscos, as ovelhas de Israel e as outras ovelhas que também teria dos gentios, e faria um só rebanho e um só pastor, que não é o Pai, senão o Senhor Jesus Cristo, o Reino de Deus. Então, aí nos damos conta que existem capítulos no Reino de Deus. Quando diz o Reino de Deus será tirado deste povo, significa que Israel tinha parte do Reino de Deus. Por isso o trono de Salomão, o trono de Davi, era chamado trono de Deus. As cidades que eles conquistavam para someter o governo de Deus eram as cidades de Deus. O reino de Deus, que é eterno, não está sob a etapa da planeação, da criação, depois da queda, aí começa a redenção, preparando a redenção, chamando Abraão, prometendo a ele: olha Abraão, olha as estrelas, assim vai ser a tua descendência. E Abraão creu a Deus e lhe foi contado com justiça. E Gálatas diz que Deus evangelizou Abraão. Falou da semente que viria de Jacó, Israel, não? Judá, Davi, Isaí, Davi, nascimento dele. Nele, todas as famílias da terra seriam abençoadas no Messias, que é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, semente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, de Isaí, de Davi, e toda aquela descendência que aparece nas genealogias até chegar ao Senhor Jesus. E agora, este Senhor Jesus maravilhoso entra num corpo de toda a tribo, povo, língua, nação, e o reino vai se estendendo. Já que o reino de Deus tem vários capítulos. Mas e que é o assunto do reino dos céus? Porque aqui fala do reino de Deus. Ou seja, que havia dos muitos capítulos de eternidade a eternidade, o reino de Deus. Israel tinha alguns capítulos, dos quais foi tirado temporariamente até aprender a lição. O reino de Deus será tirado, quitado deste povo e dado a outro povo. Aí foi quando na cruz, diz Gálatas, a bênção de Abraão passou para os gentios.
E os que eram os que tinham as promessas contradiziam, eram contraditórios, todo tempo contradiziam, brigando com Deus. Deus estendendo as mãos para eles, eles brigando, só estavam em brigas. Então Deus disse: minha alma se impacientou comigo. E escondi deles o meu rosto, mas não para sempre. Mas nesse período, Deus foi a buscar-os e como eles não queriam receber, então o Senhor foi aos gentios. Foi aos gentios. E aí, estão vindo daí aquelas outras ovelhas que não são do aprisco de Israel, mas que são do aprisco dos gentios. Mas esta também outra sete, e haverá um só rebanho. Quando agora Israel volte para o Senhor, e em Cristo, e na purificação do seu sangue, e no Espírito, Israel virará o Israel de Deus, e se juntará com os filhos de Deus, formando um só corpo. O mistério de Cristo é esse, que os gentios também são membros do mesmo corpo, que aqueles que receberam a Cristo de Israel. Os outros se excluíram deles mesmos. Porque o Senhor falou a Israel: se vocês não creem que eu sou, em vossos pecados morireis. Os que rejeitam na verdade, então vão receber mentira. Porque disse: eu vim em nome do meu Pai, não me recebeste. Outro vai vir em seu próprio nome, e a esse vai receber. Ou seja, os dois pastores que aparecem em Zacarias, um pastor vendido por 30 terças de prata, traspassado por lança no costado, disse: um bom pastor, registrado, bonito preço com que me apreciaram. Isso é o normal do reino de Deus. Se no árvore verde fizeram essas coisas, quanto mais fácil seja. Mas depois, então, por causa da rejeitada da lei, então agora esse agora vou levantar um pastor insensato, que não se importa das pegas, gosta de comer carne na gorda, tira as peçonhas dela. Você é o anticristo. Esse dirá seu próprio nome, e a esse vão receber, porque rejeitaram aquele que Deus enviou. Mas graças a Deus que essa rejeição não é para sempre. Deus não rejeitou o seu povo. Foi seu povo que rejeitou ele. Por isso retirou por um tempo o seu rosto. Mas depois se voltou em misericórdia para ele e restaurou eles. E isso acontecerá na última semana de ano, das 70 que estabeleceu Deus por Daniel. A 70ª semana, e o tempo da angústia, quando Deus se torna para Israel, e ele reconhece o Messias, e se junta com as ovelhas do outro aprisco, que o Senhor ensinou para eles: eu tenho outras ovelhas. Porque falou: vocês me abandonaram, então agora vou trabalhar com outro povo. Mas depois vai ser o seu povo, como diz as epístolas paulinas, que de ambos povos fez um povo. Amém. Porque já não há mais em Cristo, já não há mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, sino que Cristo é tudo em todos. E esse é o reino. Assim que depois do período do tempo de Israel, chegou o período dos gentios, o tempo dos gentios, que cabelo para acabar, e Deus se voltará para Israel. Isso já está começando a se dar volta nessa esquina. Então temos que entender esses distintos aspectos do reino. Então chega João Batista: o reino dos céus está perto.
seja que o reino dos céus não é todos os capítulos, são aqueles que começam com Cristo. O reino dos céus ainda não estava. O reino de Deus sempre está, mas o reino dos céus são os capítulos do reino de Deus que começam a ser anunciados por João Batista. Não fala que já chegou, sino que está perto. E logo vem Jesus e fala também, sim, está perto, sim, mas agora já chegou. E começa a falar as parábolas do reino dos céus. Nós, às vezes, quando ouvimos a expressão o reino dos céus, pensamos que nós vamos ir para o céu, lá nas nuvens, cantando, por isso com bateria, não sei, alguns não sei como vão subir bateria nas nuvens, né? Mas, amados, o reino dos céus é semelhante a um semeador. O Senhor Jesus aqui na terra, sim, semeando boa semente nos corações. Mas não todos são boa terra. Cai no caminho, vem as aves, roubam, porque o inimigo rouba a palavra. Deus quer dar a palavra e o inimigo quer roubar. Que não se ouça, que se ouça, se esqueça, que não se leia, sempre proibido, fechando as portas ao Espírito. Então, outra cai no meio de pedras. Não tem pureza. Essa é uma questão somente almática, emocional, intelectual, cultural, mas não realmente do Espírito. E esse é os que creem em vão, como o diabo crê, e os demônios creem, mas não creem em Espírito. Senão somente uma cultura evangélica ou cristã, entre aspas. Você lembra que Jesus falou isso? E Paulo falou dos que creem em vão. 1 Coríntios 15, leia. Se não crestes em vão. E o que Jesus falou, creram por um pouco de tempo, não se secaram quando veio a tribulação e saíram. Por que saíram? Porque não eram os falsos. Diz que são, mas não são. Saíram de nós, porque não eram de nós, porque se tivessem sido de nós, teriam permanecido conosco, mas saíram para que se manifestasse que não todos são de nós. Isso ensina o Espírito pelo apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira epístola. Então você vê que aquela parábola do semeador que se refere ao Senhor Jesus e a ela, a igreja. Isso mostra o primeiro e segundo capítulo do reino dos céus, não de Deus. Somente. Todos os capítulos do reino dos céus são capítulos do reino de Deus, mas não todos os capítulos do reino de Deus, que vai determinar a eternidade, não todos somos do reino dos céus. O reino dos céus começa com a vida de Cristo, e o precursor diz: o reino dos céus está perto. E Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou trigo, que são os filhos do reino. Mas veio o inimigo no mesmo campo que é o mundo. Olha, o reino dos céus do mundo. Veio o inimigo e semeou. São misturados. Fala na história da igreja. O Senhor falava na série. Como o Senhor que semeou boa semente, de onde nasceu a Inquisição, tortura de uns irmãos torturando os outros, e as cruzadas, e tanta coisa que diz que em nome da cristiandade. Isso não é cristiandade, irmão, não é cristianismo. Uma vez entrei na biblioteca, uma livraria imensa,
e encontrei uma enciclopédia de 10 volúmenes grossos ao lado. E realmente, o que trata essa enciclopédia? Sabe qual é o nome dessa enciclopédia? História Criminal da Cristiandade. Esse é o título da enciclopédia, contando todas as ruindades da cristiandade. Mas isso não é o cristianismo. O cristianismo é o que é de Cristo, o que é de Deus, de Cristo, do Espírito, da verdade. Esses trio, os verdadeiros filhos do reino. Os outros são de olho e não estão na igreja, estão no mundo, porque o campo não é a igreja. O campo é o mundo. Jesus explicou qual é o campo. Jesus plantou essa igreja no mundo. Nós somos do mundo, mas eu envio vocês ao mundo para fazer um trabalho, tirar gente do mundo para vir a Cristo. Em cambio, os outros são filhos do diabo e estão misturados, mas no mundo não é igreja. A verdadeira igreja é espiritual, é lá dentro, não é uma organização agora, não é só nas catedrais, não são nos estatutos, é o reino de Deus em espírito, onde Ele reina, não outra coisa. Então aí vamos vendo que existe um mistério de Babilônia que está brigando com os filhos de Deus, querendo estabelecer o seu próprio lugar do reino, do próprio Deus, do Espírito. Esse é o mistério da Babilônia, o mistério da iniquidade, não da piedade, não o mistério do reino de Deus, senão o reino do inimigo disfarçado. Quando Deus se lembrou da Babilônia, estremeceu toda a terra na sétima taça e caíram na cidade das nações. Caíram porque Deus se lembrou da Babilônia, sempre tratando de substituir o governo de Deus do Espírito pela maquinária dela. Deus não suportou mais, sacudiu o mundo, se lembrou da Babilônia e veio o pior terremoto da história. Nunca houve outro terremoto tão terrível. E esse ainda não chegou. Nem sequer o precursor dele, que também será terrível, que o sexto céu. Esse é só para introduzir o sexto céu, a grande tribulação. Mas para terminar com tudo, para que de verdade o reino dos céus, Deus fará outro terremoto pior que o sexto céu, que está na volta da esquina. Agora será a sétima taça, quando se lembra da Babilônia. E Deus decide que seja derrubado tudo que é derrubado, e só fique o reino incomovível, que é o reino de Deus, do Altíssimo, com os santos, do Altíssimo separados para Ele. Então, amados, aí vamos vendo que as parábolas do reino dos céus se referem à primeira vinda de Cristo como semeador, como aquele que semeou no campo do mundo filhos do reino, e veio e semeou filhos humanos, e agora ele deixa crescer juntos, porque na hora da seara, da cega, ele dirá aos anjos ceifeiros, recolhei primeiro o ioio, atai-o e deixe para queimar. E então, recolhei o trigo, meu avô. Primeiro o Senhor recolhe o ioio e deixe para queimá-lo. Que isso? A globalização do mundo pelo dom de Cristo.
está se juntando em humanismo, não é em Cristo, senão em religião. Budistas, maometanos, cristãos, entre aspas, e um montão de coisas. Ah, você é ateu, mas se você é bonzinho, você vai para o céu. Que evangelho tão estranho. Jesus não falou esse evangelho, esse é o evangelho anátema. Isso é mentira. Ah, você é judeu, nós não precisamos pregar os judeus, eles são nossos irmãos mais velhos. Mas não credes que eu sou, disse o Senhor a eles, em vossos pecados morrereis. Isso que nós temos que falar, o que fala Cristo. Então vá juntando esses espíritos imundos, vão juntando, vão por acima pelo rei da terra, para juntar a todas as nações, aos reis, aos exércitos, para guerrear contra Cristo e seu exército. Isso que eu imaginou. Essa reunião de todos para resistir a Cristo. Isso é parte também de um capítulo de fechamento da história. Aquela pedra, quando venha, derrubará todos os outros reinos e ficará crescendo como uma grande área que enche toda a terra. O reino do Altíssimo, do Santo do Altíssimo. Então você vê que tem um aspecto do reino de Deus que estava com Israel e antes com os patriarcas. E eventualidade com Cristo, como esfera do reino de Deus. Depois veio a criação, a espiritual, que não se revelava, depois se revelou, depois o terço. E então o Senhor promete aplastar a cabeça serpente do nascimento da mulher. Aí o próprio criação do homem, a vida do homem, já Deus anunciou o Evangelho. E começa a preparar todos os patriarcas, com os profetas, a teologia, a profecia, as genealogias, tudo. Quando veio Cristo, aí começou, entre os capítulos do reino de Deus, os capítulos específicos do reino dos céus. Está perto, chegou, assim será, como um semeador, como um herdeiro da massa, como uma rede que se lança no mar, recolhe toda a classe de peixes e põe em mãos, mas Deus manda os anjos afastar os maus dentre os justos. Hoje, muitos querem mudar a ordem de Jesus. Vai, leia com seus olhos, abre Mateus 13. Aí mesmo onde está a parábola do semeador, está a parábola da rede, por aí, mais ou menos, verso 47 ou redores. Ouvir aí, irmão, por favor, abrir capítulo 13, 47 ao redores, são 4 versos, está a parábola da rede. Sim? Pode se pôr em pé e falar em voz alta, eu vou gravar aqui. Ele vai ler a parábola da rede. Você siga se tem a Bíblia. Amém? Fale com em voz alta e devagar. O reino dos céus, é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda a espécie. E quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. 2 pontos. Como vai ser na consumação do século? Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Separará como? Os maus dentre os justos. Os maus dentre os justos. Porque estão dizendo que vai separar os justos dentre os maus. E os não lançarão, é assim. Continua. E os lançarão na fornalha acesa. Ali
Ali haverá choro e ranger de dentes. E então, o que mais? Aí E ele, entendeste essas coisas? Ah, sim. Entendiste estas coisas? Agora vai no mesmo capítulo, uma página antes, aí onde explica a parábola do trigo e do joio. Primeiro explicou, deu a parábola, fora. Depois explicou em casa aos céus. Agora vai para a parte final da explicação da parábola do trigo e do joio. Na parte final. 36. 33. 13, 33. 36. 36. Ah, 36? Bom, vamos lá, por favor. Do joio só. 13 mesmo, né? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Sim, não, o final, não o começo. Aí Jesus vive em casa, que explica. E ele explica tudo, mas chega no final. Quando chega no final. 42, Deus. Isso. Que diz? E os lançarão, Vai, um pouquinho antes. 42, mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que os ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Note, aqueles que vão recolher os santos, a todos que praticam iniquidade, fazem escândalo, isso primeiro, depois, E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. e então, Então, os não antes, sino depois. então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Essa é a ressurreição, a transformação, o arrebatamento e o feito imediato depois. Então, primeiro diz: afastai os maus dentre os bons, não os bons dentre os maus. Alguns pensam que vão ser afastados em um arrebatamento antes de que os joios sejam ajuntados em feixes para ser queimados. Mas diz: recolhei primeiro joio na rede, afastai os maus dentre os justos. Não mude isso. Não diga que Deus vai escolher primeiro o trigo e que vai separar os justos dentre os maus. Não. Ele disse: recolhei primeiro o joio, afastai os maus dentre os justos. Portanto, o arrebatamento, a ressurreição, a transformação vem depois da tribulação. Porque é na tribulação que o joio é juntado. E é a tribulação onde os maus são afastados dentre os justos. Não é tribulação, se afasta. Só os fiéis ficam. Então, amados, as parábolas do reino dos céus se referem à história cristã de Jesus Cristo, a história da igreja, o que passa, coisas boas, coisas ruins. No final, o Senhor faz a separação, afasta primeiro o joio, junta ele em feixes e lança no fogo. E então, o sol, o trigo, brilhará como o sol. Esse é o momento da ressurreição. Então, depois dos outros serem corrigidos, castigados por Deus. Essa é a ordem que aparece por Jesus das parábolas. Aí você vê muitas coisas que seguem falando do reino do céu. Fala das virgens. Todas serão virgens. Todas tinham azeite na lâmpada, eram todas regeneradas. E todas ressuscitam ao mesmo tempo. Diz aí, chegou a voz, o esposo está vindo. E acordaram as 10 juntas. Mas quando acordaram, o peso de glória, como disse que assim será na ressurreição, que uma estrela brilha mais que outra em glória.
porque aquela realidade espiritual vai aparecer na hora em que todos os que são de Cristo serão ressurretos num momento, numa manifestação de olho, na final trombeta. Essa é a hora da ressurreição. Na final trombeta, aceitem que o tempo de os mortos delante da alma na vida dele. Essa é a hora da ressurreição. E ninguém perecerá ao ressuscitar. De modo nenhum precederemos os que dormem, disse Paulo, Silvano, Timóteo, os apóstolos, em palavra de Cristo. Não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então os que estejamos, os que vivem juntamente com eles, seremos transformados, como diz em 1 Coríntios 15, não todos dormiremos, mas todos, escutem, todos seremos transformados num momento, e esse momento não tem parte, é um momento de um abrir e fechar de olhos, na final trombeta. Não que uns se vão primeiro e outros ficam e outros vão depois. Não, todos no momento. A ordem da ressurreição nas primícias é Cristo. Logo, os que são de Cristo na sua vida, já seja prudentes ou pampas, todas as 10 virgens acordam no mesmo momento. Só que quando acordam, aparece a realidade de cada qual. O que fizeste com tua amiga? Guardei ela. Não negociou, não tomou, sempre na vasilha da sua alma. Era regenerado, pero vivia na carne, vivia para si mesmo. Então, o peso de glória dela não era suficiente para reinar. Parecia que a lâmpada se apagava, não que se apagou, mas parecia que era muito pouca força espiritual, porque na hora da ressurreição aparecerá quem é quem. 1 Coríntios 15 diz, como uma estrela difere de outra glória, assim será na ressurreição. Você olha para o céu, tem igreja, estrelas de primeira magnitude. Você que fez com sua vida, senão tua vida produziu 10.000 anos, muito bem, seja reinante sobre 10 cidades. Esse é o peso de glória de primeira magnitude. E você, Senhor, tua vida produziu 5.000. Muito bem, você também seja rei de 5 cidades. Sua influência é menor. Mas o outro que você Senhor, é duro. Senhor quer recolher, não semeou. E que é aquele mina que tem guardada no lençol? Não era a semente do Senhor que deu para produzir. Então, é igual que aquela, mas existe provisão. Daí, se você guardou, tire dele, mas já tem 10 tipos. Ele sabe trabalhar com o produzido dele. Você tem a mesma coisa que ele não produziu nada. Tire dele para ele, a ele, correção. Não disse que é eterna, mas é castigo, para não ser condenado. Castigo. Então, o reino, o milênio tem muitos capítulos, gente em uma posição em outra, porque uma estrela difere de outra em glória. As pessoas pensam que vão chegar lá, vão dizer como aqueles ladrões de direita: Senhor, lembra-me de mim quando venha do teu reino. Mas Jesus não falou de reino, falou de paraíso. Estarás hoje comigo no paraíso? Lá estão todas as virgens no paraíso.
Mas, como é a sua situação? Por isso a Bíblia fala de melhor ressurreição. Como é isso de melhor ressurreição que para viventes hebreus? Os que não aceitaram resgate pela sua alma para obter melhor ressurreição. Mas aquele que quer poupar a sua alma e aceita resgate para poder fazer o que quer, para comer, beber, shopping, vir para a carne, já tem o seu assegurado. Então chega a hora da ressurreição e você vai encontrar com aquelas virgens prudentes que ressuscitaram ao mesmo tempo, mas com ressurreição mais fraquinha. Cristo não tinha se formado nelas, não tinha que apresentar o Senhor. Que fizeste? Oh Senhor, tive umas vacações preciosas na Europa. E que fizeste na Europa? Oh Senhor, tomei praia, comunista e a guerra, tomei caviar na Rússia. E que mais fizeste? Bom Senhor, também estudei balé. E que mais? Natação também, comprei 3 automóveis. E que fizeste com eles? Nem sequer levou os irmãos à reunião. Você acha que vai estar muito brilhante? Não estará um pouco envergonhado? E parece que essa aumentada o seu aceito para mim. Como os católicos pensam aí, as obras veneratórias do santo, doutrina dos católicos, que São Francisco fez tantas obras como se a salvação fosse por obras. O reino é por obras, a salvação é presente e por graça é diferente. Amém. São coisas diferentes, reino e salvação. Ainda que a grande salvação inclui o reino, mas a salvação começa pela graça e obras, mas produz gente que obra, e essas obras vão ser galardonadas, não para a salvação. Os salvos são salvos por graça, e por isso não se fala de perdição eterna naquela virgem, mas se fala de se perder o reino, para os galardonados. Não há vida, mas o reino que é diferente. Então aí, o que fizeste? Nada. Aqui está. Nem sequer colocaste no banco para conseguir alguns interesses, nada. Se preocupou sobre ele mesmo, viver para si mesmo, não para Deus. Nasce virgem, seguindo virgem. Tem aceite de lá para dentro. Então é crente, claro, está esperando o esposo, mas estão enganados. Pensando que o esposo vai comer serpente em lugar de cordeiro. Nós temos que comer cordeiro, não serpente. Serpente se imunda. Então, amados, isso há que ser cientes. Afastai os maus entre justos. Recolhei primeiro o jóio, para ser peixe. E se o pluralismo atual, pluralismo, internacionalismo, humanismo, ecumenismo, sodomia, todos recolhidos. Agora tem igreja de sodomitas. Recolhidos peixes para o povo. Ressuscitarão todas as de virgem ao mesmo tempo, mas não com a mesma glória. Sua magnitude de glória será diferente. Alguns vão poder estar reinando sobre cidades, outros a metade, outros pode ser um secretário de fazenda de algum prefeito do rei.
e outros vão ser habitantes das cidades, mas não prefeitos, nem governadores, nem reis. E outros estarão presos no reino. E se você estuda com cuidado onde será a prisão, vai ficar tremendo. Isso está escrito na Bíblia e precisamos entender isso. Precisamos entender para receber o regalo de Deus. Então, quando vem o Senhor e faz isso, isso é parte do reino. Semeando, a igreja pescando, negociando, vem o Senhor com os anjos, separa, que de abaixo vai para baixo, que de acima vai para cima, depois vem o milênio. E depois do milênio, a outra ressurreição. Já não a primeira, senão os demais. A primeira ressurreição inclui os vencedores da besta, da marca da besta, do número da besta. Essa é a primeira e mais importante, que é depois da tribulação. Você vai em Daniel, capítulo 11, verso 31, descreve o reino do anticristo. Daqui 11, 31 começa a descrever o reino do anticristo que fala também Paulo. E chega no final do capítulo 11. E no capítulo 12, depois vem a ressurreição. A ressurreição não é antes do anticristo, e depois. A respeito da vida do Senhor, nossa reunião no ato honesto, repetindo Paulo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 12. Não vos deixeis reconverter o modo de pensar da igreja primitiva, porque o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado vir da perdição. Esse é o anticristo. Sim, que antes vem a apostasia. O que fará o anticristo? O anticristo aparece no capítulo 11, 31 de Daniel como anticristo, mas para fazer o seu trabalho misterioso antes de se sentar logo, aparece no verso 21. Um trabalho debaixo da mesa, e parece que não passa nada, parece que, porque virá sinalizar. Enganando. E há muito destruirá sem aviso, porque virá com pouca gente, fazendo pactos debaixo da mesa. No coração dos que está orando se engrandecer, por fora diz tudo o contrário. Porque se fala que ele está aspirando, vai ter muitos competidores. Mas se fala que ele vai se retirar, não vai ter competidor e vai fazer tudo debaixo da mesa. Disse, não, assim sim. Então, aí no verso 30 diz que se entenderá esse que vai ser o de Cristo, primeiro está se entendendo com os apóstatas. Tem reuniões com os modernistas escépticos, com os maçons, um político de todo lado, fazer o pacto debaixo da mesa. E a gente não vê porque está vendo futebol, está vendo carnaval, está vendo o xaracozinho, a coisa pior. Pensa que não está acontecendo nada. Esperando algum dia, e esse dia já está aqui. Está trabalhando, esperando só que o templo seja restaurado para se sentar na vacante do governo mundial, mas aparece pequeno entre a Europa, mas está esperando o momento que o templo esteja pronto para saltar do ninho do pequeno ao governo de toda a tribo, povo, língua e nação, quando o templo esteja restaurado. Porque está de olho no que está acontecendo. Tem que ler
fontes cristãs e não de fonte dos Illuminati. Então, irmãos, o reino dos céus tem vários capítulos. Começa a ser anunciado por João Batista dos céus. Veio o Messias, primeira vinda, semeia boa semente, o inimigo semeia ruim. A igreja pega aquela rede que há, rede de vários grãos, né? Pega toda a classe de peixe, chega a segunda vinda. Aí, o que vai para o fogo, vai para o fogo, o que vai para a glória, vai para a glória, vem tribunal de Cristo, que é juízo das nações, vem no milênio vem muitas coisas, alguns reinando, outros não reinando, mas no milênio na cidade onde reinam vencedores, e entre esses alguns vão receber água de vida no milênio, e outros não, e vão se juntar em Gog e Magog contra os verdadeiros santos, e vão se juntar depois das soltas de Satanás na Bíblia, vão se juntar com ele e vão ser queimados com ele. E aí recebem outro capítulo, que é o reino eterno, depois do milênio. Então, as parábolas do reino dos céus são os capítulos centrais de todo o reino. O reino de Deus de eternidade, mas o reino dos céus é os capítulos do reino de Deus, do centro. Cristo, primeiro e segunda vinda, a igreja, os vencedores do milênio. E então, reino eterno, céu novo, terra nova, Nova Jerusalém, com alguns na cidade, comendo da árvore da vida, os frutos, e outros fora da cidade, andando à luz da cidade, honrando a cidade, tomando chá, as folhas, frutos. Isso se define agora. Se você vai tomar seu chá, ou vai começar a árvore de frutos, é agora que se define. Alguns nem chá, alguns não vão tomar nenhuma gota de água, como esse que queria que Lázaro fosse uma gota d'água. Irmão, todos esses sinais se definem agora. Agora o reino dos céus é espiritual. Você tem que entrar pela fé, não é comida, não é bebida, é gozo, Pai, do Espírito Santo. Paulo fala de irmãos que ele ajudava no reino, naquele aspecto do reino dos céus, que é uma vida da igreja, mas depois há outros capítulos, com distintas situações no milênio. Às vezes nós simplificamos, falamos só tem céu e inferno. Devia ser a mama assim que ia só do céu, agora vou para o chute e vou para o céu. Não é assim, não. O reino dos céus se faz forte, e os valentes o arrebatam. Alguns procurarão entrar e nós poderão. Todos vão correr a carreira, mas só um vai levar o prêmio. Porque nós estamos falando de salvação. O reino não é salvação. A salvação é antes e é a base do reino. Somos salvos pela fé, Senhor, pela graça de Deus. Mas isso produz vencedores que negociam e cooperam com o Senhor. E Ele vai recompensar os filhos com o reino. O reino não é um presente, é um galardão. Nossa salvação não é um galardão, é um presente. Não confunda galardão com salvação. 1 Coríntios 3 é o caminho. Cada um vive como sobreedifica acima do fundamento. O fundamento é Cristo e a obra dele por nós, a graça é de nós. Mas sobre esse fundamento, cada um tem que edificar, tem que negociar. Agora é nós em Cristo. Uma coisa é o azeite em nós e outra coisa é tomar nós azeite para a vasilha.
Uma coisa é o espírito humano, outra coisa é a alma humana, e a salvação da alma é a que tem que ver com o reino. Não a salvação do inferno. Ser salvo em nós mesmos e que nos leva ao reino. Não confunda, são duas coisas diferentes. O tempo se acabou. Vamos orar. Alguém quer orar? Por favor, em voz alta. Pai, as graças te damos. Estarmos juntos nessa noite. Por ouvirmos a tua voz. Nos chama a ti, Senhor, a tua oração. Ouvimos a tua voz que nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesta noite nós rogamos que o teu Espírito nos abra os ouvidos para ouvirmos a tua voz. E não somente abra nossos ouvidos, mas cele as tuas palavras em nossos corações. E que este coração seja aquela terra boa, Senhor, que qual produza para ti fruto. Eis-nos aqui juntos, nós te agradecemos, nós louvamos, e em nome de Jesus juntos repreendemos o maligno. Que a tua palavra, Senhor, possa permanecer em nossos corações, e que o maligno seja detido em nome de Jesus.